E o ECT, né? Eu sempre tive muito interesse no ECT. Eu nunca fiz ECT. ECT é eletroconvulsoterapia, né? E tem muito estigma, né? Porque a gente tem aquela ideia de filme antigo, da pessoa pegar e, tipo, fritar seu cérebro. Como é hoje em dia o ECT? E é seguro o ECT? Olha, é muito seguro, né? Hoje em dia é feito com anestesia, né? No ambiente hospitalar, né? Tem a técnica muito bem estabelecida e também é altamente eficaz, né? Tanto para episódios maníacos quanto para episódios depressivos. E a grande vantagem é que a resposta é mais rápida, né? Você tem, geralmente, com algumas sessões, o paciente já tem uma melhora Em geral, menos significativa. efeitos colaterais que os medicamentos. Só para você ter uma ideia, é tão seguro que é a opção de escolha, por exemplo, na gestante. Você trata, às vezes, uma gestante que se coloca... Idade avançada não é Não é contraindicação. contraindicação. Aliás, acho que não tem nenhuma contraindicação formal, né, para o ECT. Né? Existem indicações como essas que a gente tem. Acho que só hipertensão intracraniana, coisas assim. Coisas muito específicas, mas é bem seguro. Efeitos colaterais. Você pode ter uma perda de memória anterógrada, aquela memória mais recente, mas você tem que colocar ali o risco-benefício, né? Assim, Mas volta a memória. Sim, não. Geralmente são coisas, uma perda leve, digamos assim. Transitória. Transitória, exatamente. E o benefício que o paciente tem, né, é tão grande que ele sai de um episódio por exemplo, uma catatonia, né, uma depressão muito grave, que às vezes com característica catatônica, ou um furor maníaco, né, que claro que não é a primeira opção. A gente tem esse arsenal terapêutico, né, como o professor falou, o carbolítio, que ainda é ainda é padrão ouro. Temos alguns anticonvulsivantes que têm uma propriedade antimaníaca, como a carbamazepina, ácido valproico. E no tratamento de manutenção também, né? Ainda não tinha chegado a falar nisso. Carbamazepina, ácido valproico, divalproato. Exatamente. E lamotrigina, que é melhor para prevenir depressão do que mania no tratamento de manutenção. E mais recentemente, nas últimas décadas, né, tem sido muito utilizado os antipsicóticos atípicos, né, porque se mostrou que eles também têm propriedades, além de antimaníacos, também alguma propriedade antidepressiva. Né, mas ele tem outros efeitos colaterais, principalmente metabólicos, que esse é um outro problema no transtorno bipolar, que são pacientes que têm evidência que já tem uma associação, né, de síndrome metabólica com o transtorno bipolar, né, por si só. São pacientes que não cuidam bem da saúde física, né, por causa do transtorno, estilo de vida, etc. E esses remédios, apesar de terem uma propriedade antimaníaca e antidepressiva importantes, eles podem piorar as taxas metabólicas. Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas as opções são muitas, mas ainda e uma outra questão de tratar o transtorno bipolar é que geralmente, infelizmente, a gente tem que usar a polifarmácia, né? Você tem que associar remédios para o paciente estabilizar. Enquanto às vezes numa depressão unipolar, numa esquizofrenia, você consegue com uma medicação, né, um único antidepressivo, um antipsicótico estabilizar o paciente. No transtorno bipolar, via de regra, você precisa usar uma série de medicações, um estabilizador de humor, um antipsicótico, associadores estabilizadores de humor, né? Então, pensando que às vezes é um paciente comórbido, um paciente idoso, pode ser, né, difícil de tratar. E qual assim Deixa eu só complementar sobre a eletroconvulsoterapia e sobre o lítio. A eletroconvulsoterapia, o que ela é? Ela induz uma crise convulsiva, epilética, tipo grande mal, de forma com energia elétrica. E antigamente se fazia com uma indução química. Que é produzir uma crise epilética igual o epilético pode ter naturalmente, só que é mais segura, porque o epilético é ruim não é bom ter crise convulsiva, mas além da crise, o indivíduo cai no chão, se machuca, tem traumatismo, pode ter fraturas, pode bater com a cabeça e vai cair no meio da rua, pode ser atropelado porque cai no meio da rua. Então, na eletroconvulsoterapia, ele está num leito. E o professor Estevão falou da questão da anestesia, mas a anestesia não é para o paciente deixar de sentir dor, porque a eletroconvulsoterapia, mesmo quando era feita sem anestesia, era um procedimento totalmente indolor. Por que não dói? Tá um choque na cabeça e não dói? Primeiro porque a indução elétrica, ela leva a uma perda da consciência de imediato. Então, a pessoa não vai sentir dor porque perdeu a consciência. É a mesma coisa que você dá anestesia para o indivíduo perder a consciência. A eletroconvulsoterapia por si só já leva a perda da consciência, então não tem como sentir dor.
Além disso, o cérebro é indolor, não tem receptor de dor no cérebro. Tanto que se pode fazer neurocirurgia, se faz, com o indivíduo acordado. Tem que fazer anestesia só para o couro cabeludo, que você pode mexer lá no cérebro, cortar o cérebro, fazer diabos lá com o diabo com o cérebro e o indivíduo não sente dor. Até por isso que você sabe que parte do cérebro que tem a sensibilidade daquela parte do braço. Só porque você dá um choquezinho assim no indivíduo acordado, né? Foi assim. Aí você diz que você está sentindo, tô sentindo um formigamento no braço. Então descobriu essa região do cérebro está relacionada à sensibilidade do braço. Batendo papo com o indivíduo com a cabeça aberta. Então o cérebro é indolor. Claro que tem muita desinformação, muito preconceito, eletrochoque. E as pessoas, uma posição política, sou contra o eletrochoque, como algumas pessoas eram contra a vacina contra a Covid. Que absurdo, é contra a ciência que tem a dizer se é uma medida boa ou ruim, vacina, eletroconvulsoterapia e não sem critérios políticos. É um absurdo, né? Misturar política com ciência.